Fala, firmeiros e firmeiras, beleza? Eu sou o Caio. E eu sou a Estela. E a gente vai gravar aqui agora perrengues corporativos diferentes. Porque não são perrengues que a gente recebeu de vocês dessa vez, são perrengues... Nossos. Caraca, a gente tá bem bom assim para fazer esse tipo de comunicação casada. Não tínhamos combinado isso, mas assim é mais legal. Galera, então bora lá, solta a vinheta aí que a gente gosta de uma vinheta. Então, pessoal, vamos lá, falar de perrengues e histórias reais que a gente já passou nesse mundo corporativo, que, olha, a gente já viveu bastante esse mundão. E, bom, você escolhe qual história você quer compartilhar aqui. Bom, eu começo então? Você começa. Beleza. Vou compartilhar um que foi na minha primeira experiência de recursos humanos. Eu simplesmente atendi uma candidata, falei, olha, você espera um minutinho aqui nessa sala que eu já volto, vou atender uma ligação. E eu nunca mais voltei. Eu esqueci a candidata na sala de reunião. Por quanto tempo? Por, sei lá, umas 2 horas. Porque, não sei, acho que já era umas 4 da tarde, quando ela chegou para a entrevista. Nossa, no fim do dia ainda. Isso era São Paulo? Não, era na Baixada. Tá. Não era São Paulo ainda. Aí eu simplesmente fui atender essa ligação, saiu algum incêndio, fui resolver. Quando eu tava pegando a minha bolsa para ir embora, eu encontro a candidata na sala. E aí eu me lembrei dela, depois de 2 horas. E, claro, ela chegou para mim e falou, olha, eu tô aqui no corredor e saí da sala porque eu tava com muito frio com o ar-condicionado, então ela ainda passou frio. Você deixou a candidata congelando. Exato, por 2 horas. É tipo um teste de resistência. Sim, e, claro, pedi muitas desculpas e tudo mais, a gente fez a entrevista depois. Mas, enfim, eu esqueci da candidata. E era a minha primeira experiência e tal, em recursos humanos. Eu tava realmente querendo aprender tudo, fazer tudo certo, mas isso eu fiz muito errado. Mas o que você falou e, coitada, bom, eu pedi 1000 desculpas, eu falei que realmente saíram coisas urgentes, que de fato era verdade. Eu não pude dizer que eu havia esquecido dela, senão iam me mandar embora. Mas, enfim, eu também comentei com o meu chefe e tal, que isso havia acontecido, que eu havia consertado. Uma coisa que eu aprendi primeiro eu conserto o erro e depois eu comunico, quando dá, né? Quando dá, eu faço isso. E aí, foi isso, eu esqueci a candidata, não foi legal, mas enfim, depois deu tudo certo. Eu não me lembro se ela foi contratada, porque eu fazia a primeira parte da entrevista e depois eu mandava para o líder, né? Mas eu passei ela para a segunda etapa do processo, ela tinha o perfil. Bom. E é isso. Galera, histórias de recrutamento e seleção são muito boas. Sim, muito boas. Tem sempre história. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. A gente está gravando essa parte 1 agora e vai ter parte 2, tá? Então, se você gostar desse episódio, se liga que tem mais perrengues nossos na parte 2 em breve. Bom, eu vou contar um agora que tem a ver com uma campanha de doação de sangue. Eu trabalhava numa empresa muito legal do setor de logística, né? E tinha uma área chamada qualidade de vida na época, né? E acho que era uma das únicas empresas que eu conhecia que tinha uma área de fato, uma pessoa responsável. Eu acho que era bem pioneira, porque faz muito tempo. Né? Sim, pô, faz tempo e já tinha uma área de qualidade de vida. Para vocês terem noção, a galera ia para a praia jogar vôlei de praia, tinha evento de corrida, tinha, por exemplo, campanhas de doação de sangue. Então, tudo vinculado à saúde, bem-estar e tal. Coisas que hoje as empresas estão, né, fazendo e tal. E algumas patinando. Já existia há muito, há mais de 10 anos, né? Sim, algumas patinando. Enfim, queria dar esse contexto porque a empresa é muito boa mesmo. E aí eu tinha uma gerente também excelente, ligada no 360, e, né, um pouco workaholic e tal. Fazia as coisas acontecerem e tudo mais. E aí tinha então a campanha de doação de sangue. Era uma empresa que ficava no litoral de São Paulo, e essa doação de sangue era em São Paulo. Então a empresa ia disponibilizar uma van para os funcionários irem para São Paulo, fazer a doação de sangue e voltar. Isso talvez levaria um período, talvez um dia inteiro, né? Dependendo de como fosse. E as pessoas podiam se candidatar para fazer a doação de sangue. Que você era estagiário, né? Eu era estagiário na época. Bom ponto que a Estela trouxe aqui, para vocês terem uma ideia. Você trabalhava meia jornada, provavelmente. Trabalhava meia jornada, para vocês terem uma ideia de contexto. Eu sempre fui muito empolgado, né? Aí eu falei, cara, vamos salvar vidas. Claro, eu vou doar sangue, quero ir. E eu me inscrevi. E eu lembro que na época, na área, não querendo aqui me sentir a filha da Xuxa, que foi alfabetizada em inglês, eu era um dos únicos que falava inglês, que sabia, porque eu tinha acabado de voltar do intercâmbio e tal. E eu fazia muitos materiais para a Suíça. E estava nessa época de fazer materiais para a Suíça em inglês. Então estava um pouco na correria ali. E aí eu me candidatei na doação de sangue. O que aconteceu? Um dia antes,
da viagem, da doação de sangue, a minha chefe me liga, já tinha saído do trabalho, me liga e fala, Caio, eu vi que você se candidatou aqui na doação de sangue, mas você não vai poder ir, porque tem muita coisa para a gente fazer. Detalhe, nós éramos do RH, essa ação era do RH, e a minha gerente de RH estava falando que eu não poderia doar sangue porque tinha muito trabalho. E aí, claro, pensa no Caio, vocês já conhecem o Caio hoje, né? Quem está escutando provavelmente já me conhece um pouco melhor. Imagina eu, estagiário, com, sei lá, quantos anos eu tinha ali? Uns 18, tava na faculdade. 18, né? 19 anos. Por aí. Né, assim, aceleradaço, desliguei o telefone, na hora eu não sabia muito bem o que dizer. E aí eu liguei pra Estela, tu lembra disso? Não, eu acho que a gente tava na faculdade quando ela te ligou. Não, eu tava no estacionamento. Eu então lembro exatamente onde eu tava. Eu tava no estacionamento, onde eu deixava o carro, e eu ia pra faculdade. Sim. E aí eu te liguei e falei assim, pô, isso aqui aconteceu e tal, não vou poder doar sangue, não sei o quê. Mas eu tava como? Claro, eu tava bem pistola, queria falar com ela. Tava, cara, eu preciso falar com ela, não sei o quê. Meu, É que o Caio, sabe quando tem aquele conflito e a gente, como RH, recomenda, olha, converse com a pessoa para entrar num acordo e tal. Ele leva isso ao pé da letra, ele sempre conversa com a pessoa que tem o conflito. Não é? É isso aí. Desde sempre. Depois eu vou contar a história do diretor executivo de um banco, mas... Esse é outro perrengue, deixa a parte 2. Talvez a parte 3, que eu acho que esse dá uma... Esse é o episódio inteiro. Esse é o episódio inteiro, Mas enfim... E aí o que acontece? Liguei pra Estela, putz, aconteceu isso, falo com ela, não falo com ela, preciso falar com ela, cara, isso daí tá me envenenando. Liguei pra ela, né? Eu falei, olha, vou chamar ela de Jurema aqui. Falei, olha, Jurema, eu não entendo em que momento você escolheu trabalhar na área de gestão de pessoas, se você cria e fomenta um programa de doação de sangue, e depois você fala que seu estagiário não pode ir para São Paulo porque tem muita demanda. Deixa eu te falar como eu vejo. Eu acho que demanda a gente sempre vai ter, porque isso é trabalho. Trabalho é ter demanda, é ter atividades. Mas se a gente não pode negociar as atividades ou negociar os prazos, porque a gente tem, né, algo diferente para fazer, algo importante para fazer como doar sangue, eu não sei o que a gente está fazendo na área de recursos humanos, então. Detalhe, o estagiário falando para gerente da área... Eu totalmente. Hoje eu tenho um pouco mais de noção, tá, galera? Talvez não, mas naquela época, para mim eu não via também tantos cargos. Eu acho que até hoje eu não vejo tanto, mas assim. Sim. Mas ela preocupada com a apresentação de Genebra que tinha que entregar. Ela estava preocupada. Eu entendo a preocupação dela. Sim. E aí eu falei isso para ela e ela falou: Caio, meu Deus do céu, você tá certo. Você tem que ir e tal. Mas, enfim, conclusão da ópera. Depois de um tempo, quando ela saiu da empresa, eu ainda estava lá, ela, antes de sair, ela falou, olha, uma das coisas que eu não me esqueço daqui foi o dia que o Caio me ligou e falou sobre qual é o nosso papel na área de gestão de pessoas e o quanto que a gente deveria se organizar, né, quando tem demandas para fazer coisas também que são mais relevantes nesse sentido. E foi isso, galera. Então, assim... depois desse perrengue, ou você era demitido, ou você era efetivado, né? Então, aí... com você certeza. teve sorte e foi efetivado. Cara, eu acho que, dessa experiência de verdade, eu acho que eu tive sorte de ter uma chefe muito boa. Porque talvez... Eu acho que, não sei, tem nem muito todo mundo... gerente que com certeza recebe uma ligação do estagiário que o gerente tem uma noção de prioridades, no sentido de entrega e tal... E ele fala, poxa, mas você tá me ensinando a trabalhar? Você tá me ensinando a trabalhar? Meu irmão, sai daqui, né? Ela teve a humildade de entender, né? Cara, ela teve humildade, ela reconheceu o erro e corrigiu. Então, para mim, ela é um exemplo de liderança também, né? Então, foi isso. Essa história eu lembro sempre que eu lembro, eu dou muita risada. Pois é. Que mais? Bom, aí eu vou contar um perrengue meu, que na verdade, depois dessa experiência que eu esqueci a candidata, que foi a primeira em recursos humanos, essa era em seleção e eu fazia o onboarding do pessoal. Depois eu fui para uma outra empresa e aí eu já era generalista. Então eu realmente cuidava, né, de todos os subsistemas de RH e estava aprendendo a parte de departamento pessoal. Então eu era a focal point. A focal point. De uma empresa. Que aí eu fazia tudo de RH, né, nessa filial, digamos assim, que era na Baixada Santista também. E o pessoal ficava em Alphaville, na Central. Sim. Bom, eu recebia toda a documentação para o pessoal que tinha rescisão, né, de contrato, então as pessoas que eram demitidas da empresa ou pediam demissão e tal, eu tinha que receber toda a documentação e pedir para que o ex-funcionário assinasse, né. Bom, a primeira vez que eu estava fazendo isso, então eu tinha que explicar todos os conceitos
da rescisão e tudo isso, então tinha bastante informação, eu estava bem desconfortável, porque era a primeira vez que eu estava fazendo isso. O cara que foi demitido e tal, ele estava simplesmente pistola com a empresa, e ele só foi lá para atazanar a minha vida. Ele simplesmente fez eu explicar todos os conceitos lá da rescisão, eu expliquei tudo em detalhe. Ele chegou no final e falou para mim, tá bom, mas eu não vou assinar nada. Aí Não pode isso, não assinar? Então, eu nem sabia o que estava acontecendo. Ele falou assim, eu vou processar a empresa mesmo. Enfim, começou a armar um barraco lá. E eu tinha perdido já meia hora explicando tudo para ele. Ele fazia eu voltar nos cálculos, eu tinha que explicar os cálculos. E ele simplesmente falou que não ia assinar, que ele já tinha contratado um advogado, que ele ia processar a empresa. Então, assim, a minha cara de susto era tipo, meu Deus, todas as rescisões vão ser assim, eu vou ter que fazer isso com todo mundo que essa empresa for demitir, porque a empresa estava demitindo, assim, os turnos todos, porque foi bem na época da crise, acho que de 2012, sei lá, que teve uma crise. A gente estava perdendo cliente, enfim, o cara não quis assinar, fez o maior barraco lá no RH, todo mundo da linha assim, de produção olhando o cara fazer um super barraco, falou que não ia assinar, eu tive que ligar para o DP, tive que ligar para o advogado da empresa, entender como é que eu fazia, o cara queria ir embora. Nossa. Sim, teve que avisar a portaria que ele tinha que ser acompanhado para sair que era um armazém, né? Então ele não podia... Do recinto? Exatamente, uma situação super chata que tinha que acompanhar o cara até a saída, o cara super, né, bravo e tal, eu morrendo de medo, eu tinha, sei lá, 20 anos, e foi isso, assim. Bom, depois das outras decisões não teve tanto problema, mas justo a primeira eu realmente passei um super perrengue, e eu não tinha ninguém para me ajudar, então eu tinha que ligar lá na central, em Alphaville, e dar a sorte de que as pessoas não estavam em reunião para me atender e me dar alguma orientação, porque eu estava lá com um cara super exaltado. E foi isso, assim, foi um perrengue complicado. Hoje em dia eu sei os conceitos de rescisão também. Claro. Coisa que fica para a vida, né? Então, sim. Às vezes é no susto que a gente aprende mais. Me fala aí um perrengue que eu vou compartilhar aqui, que a gente tem uma lista, galera, de perrengues. Teve um feedback do Casual Day. Esse é muito bom. Que você recebeu, não que você deu. Foi um feedback que eu recebi. Muito louco. Galera, eu fui trainee em um banco, né? Para quem não sabe, vai todo mundo correr agora no LinkedIn para ver qual é. E da empresa de logística também. E das empresas que eu trabalhei também. Então dá para saber certinho. Não tem problema, nada demais. Então, assim, enfim, fui trainee nesse banco e os trainees, eles tinham mentores, né? Para acompanhar o desenvolvimento, dar feedbacks, conversar sobre cultura, negócios, carreira. E, claro, programa muito legal, muito bem estruturado. E aí a gente sempre tinha projetos e apresentações desses projetos para uma bancada de executivos da nossa área, né? E era sempre um pouco tenso, porque, claro, você está ali trainee, todos os executivos, e você tinha uma semana para trazer dados, informações, plano de ação, aquela coisa que quem conhece programa trainee, ou já passou pelo programa trainee, sabe como é que é. E a gente ficava animado também, né? Não era só estresse, tinha uma animação ali. Enfim, e aí eu fui lá, era sexta-feira, na época, né? Vamos chamar a época, porque, sei lá, já faz uns 10 anos. Imagina, 10 anos. Caraca, faz uns 10 anos, 10 né? anos. Enfim. E aí, na época, a coisa do Casual Day era meio que novidade até. Não era um negócio também que tinha muito tempo. E num banco também. As empresas era a vestimenta completa. Sim. Acho que, exceto gravata, o resto entrava. E o banco tava nessa pegada de querer ser um pouco mais moderninho, mas imagina, anos, todo mundo com camisa social branca, azul clara e rosinha clara, com as iniciais, na camisa. Então, sair desse contexto. Com a botoeira. Isso, a botoeira ou a botoadura? É botoadura? Não sei. E sair desse contexto todo para um contexto de Casual Friday, né? Como é que fala? Sexta mais moderninha e tal, era desafiador. Aí, beleza. E eu, né? Cara, eu vim da Baixada Santista, eu sou caiçara. Para mim, assim, eu não tô tão preocupado com a roupa, eu tô mais preocupado com o que as pessoas têm na cabeça. Essa é a minha visão. Porque na Baixada Santista, por ser praia, essa questão da vestimenta formal tão... Não, era mais, qual que é o projeto? O que a gente quer de resultado? Porque vamos, também, né? Acho que no Rio de Janeiro deve acontecer a mesma coisa, que a vestimenta sempre foi mais light, porque é praia, né? As pessoas... Mas em São Paulo não tinha isso. Não, São Paulo já tinha uma pegada mais
fancy, né? Mais chique e tal. E aí, eu lá no banco, apresentei, era Casual Friday, e eu fui com uma polo, uma calça jeans e um sapatênis. Desculpa se você não gosta de sapatênis, na época eu usava sapatênis. Nem existia essa coisa de sapatênis Faria Limer. Não, não existia. Eu usava sapatênis mesmo. E aí, uma camiseta polo. Na minha cabeça eu tava benzão, né? Acabou a apresentação, todos deram feedback sobre o projeto e tal. E esse meu mentor chegou para mim e falou assim: olha, Caio, é legal, você mandou muito bem no projeto, acho que a sua apresentação foi muito legal, você é uma comunicação bacana, ficou super claro. Enfim, ele gostou do conteúdo. Aí no final ele falou assim: só tem um ponto aqui para te falar. Por mais que seja Casual Friday, não vem com a polo. Opte sempre por uma camisa social. E eu fiquei, cara... Dessa vez, tem feedback, você tem que acolher, galera. Não é para ficar discutindo também todo o feedback. Mas eu escutei aquilo e fiquei pensando... O quanto a roupa importa, né? Quanto a roupa importa. Ou importava, pelo menos. Ou importava. Qual cultura estava sendo criada. Exato. Porque a lógica do Casual Friday é você ter uma flexibilidade de vestimenta. E se o primeiro feedback que você recebe vai contra a flexibilidade de vestimenta, é complicado. E galera, não tô falando aqui que eu saí do social, da camisa social, calça social e sapato e tava de bermuda e regata. Não, era algo bem sutil, era uma polo, assim. Qual é a necessidade de um feedback de uma polo? Enfim. Para vocês verem como que em 10 anos as coisas mudam muito, cara, porque em 10 agora, anos muda demais. bermuda é liberado e outras coisas que, né, enfim. Já se falava de era do conhecimento antigamente, né? E mesmo assim, a roupa tinha um peso. Tinha um peso. E com a pandemia agora importante. Tem ainda menos, porque se as pessoas aprenderam a trabalhar, né, no remoto, eu acho que tem uma aceitação maior para qualquer tipo de vestimenta hoje em dia. Inclusive, eu vi que tem pijamas que são pijamas para você trabalhar. Assim, tem um jeitão meio social, meio tal. Não é um pijama, sei lá, de ursinho ou de bolinha, é um pijama um pouco mais... Sim, pra você estar confortável em casa trabalhando. É um pouco mais corporativo, mas é pijama. Sim. Muito bem, acho que esse foi o primeiro bloco. Exato, a gente vem com a parte 2 do próximo episódio. Exatamente, dos nossos perrengues corporativos. Em breve a gente volta. Se você gostou, a gente sempre pede para você avaliar o podcast na plataforma que você está escutando, porque é importante para a gente, é importante para o nosso trabalho, a gente chega em mais pessoas. E a gente segue fazendo diversos conteúdos em diversos formatos em várias redes sociais. Certo? Certo. É isso aí. Então, manda o seu best regards. Best regards. Valeu, galera. Tchau, tchau.